Shalom, amada, glória a Deus que estamos aqui em mais um devocional da noite. Hoje estamos aqui em João, capítulo 11. Glória a Deus pela palavra, por tudo que Ele tem feito. Eu quero muito que você diga o que tem acontecido aí com você. Você está no devocional, tem acompanhado, o Senhor tem falado com você? Então fale nos comentários ou fale no grupo, porque eu quero saber como é que essa palavra tem chegado em você. Amém? Bom, a gente vai começar o nosso devocional, mas antes a gente precisa orar, pedir ajuda ao Espírito Santo. Então eu peço que você agora feche os olhos e ore comigo. Querido amado Espírito Santo, eis-nos aqui, te pedindo mais uma vez ajuda. Te pedimos que sente aqui do nosso lado o Santo Espírito e ajude-nos com a tua palavra, ministra nosso coração, tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos, ajuda-nos, Senhor, a entender mais de ti, a ficarmos cheias, Senhor, cheias de ti, cheias de sabedoria, de entendimento, de discernimento espiritual, e que se cumpra a tua palavra em nossas vidas, e que se cumpra a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a gente começa aqui, capítulo 11 do livro de João, que começa assim. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros, tanto Tomé, aramaico, como Dídimo em grego, tá? 15 estádios, um estádio aí que valia 185 metros. 3 quilômetros não é tanto não. Ok, 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. E quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar.
E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Será que aqui não tem dizendo, né? É o menor versículo da Bíblia, né? Que fala, Jesus chorou. Tá aqui, mais aqui na frente, vamos lá. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Aqui, ó, João 11, versículo 35, Jesus chorou, né? É um dos menores versículos da Bíblia. E a gente vê aqui Jesus com emoção, né? Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Bom, vamos continuar ainda até a ressurreição de Lázaro e a gente fala um pouquinho mais, tá bom? Versículo 38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Uau! Imagina assim, a gente começou aqui o capítulo 11 falando da morte de Lázaro, né? As irmãs, essa família era uma família muito especial, né? Que amava Jesus e Jesus amava eles. Lázaro, Marta, Maria. A gente conhece a história, né? Maria que ali derramou o vaso de alabastro sobre Jesus, ungiu Jesus ali em Betânia, chorava, enxugava Jesus com os cabelos dela, né? Lembra que Marta também, ela ficava incomodada porque Marta é da logística, né? De servir, de arrumar, de fazer comida, arrumar a casa. E se incomodava porque Maria sempre estava ali aos pés do Senhor, sempre estava ali ouvindo o que Jesus tinha. E Jesus disse para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Você lembra dessa história, né? Então, aqui a gente vê o grande amor que Jesus tinha, não só por essa família, né? Por todos que ele curava, que ele libertava e que precisava ser feito isso. Lázaro morreu e ele sabia que Lázaro ia morrer. E ele precisou que passasse esses 4 dias. Sabe por quê? Porque geralmente, quando uma pessoa está morta há 3 dias, ela às vezes ainda pode ressuscitar, teoricamente. Isso é científico, porque diz que ela teve uma epilepsia, que ela teve um problema científico, que na verdade ela não tinha morrido, que ela já estava viva. Então, esses 4 dias eram necessários justamente para que se derrubasse essa tese de 3 dias. Para que justamente esses 3 dias não viessem a calhar. Então, 4 dias já era declarado oficialmente mais do que morto, né? Super morto. E Lázaro estava enterrado há 4 dias. Ele estava já ali na tumba, né? Eles embalsamavam os mortos, né? Colocavam ali como uma múmia mesmo, né? E colocavam ali perfumes, né, embalsamavam, e Lázaro já estava nisso, mas a família ainda estava muito triste, ainda estava em luto, ainda tinha judeus na casa. Normalmente se prepara muita comida, muita bebida, e as pessoas ficam ali celebrando mesmo o luto, né, na verdade vivendo aquele luto. E quando Jesus estava chegando no povoado, Marta correu e a primeira coisa que ela fez foi falar do que o coração dela estava cheio. Lembra? A boca fala do que o coração está cheio. E ela estava amargurada, porque ela sabia que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Jesus poderia curar Lázaro da doença que ele estava, né? Mas era necessário que Lázaro morresse. Mas nem Marta nem Maria entendiam isso. Tanto que Maria, depois que foi, falou a mesma coisa. Ela também estava magoada porque Jesus não estava lá para salvar o irmão. E elas disseram a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E elas tinham essa esperança, mas agora Lázaro morreu. E ainda assim Jesus disse, olha, você crê na glória de Deus?
E Jesus já tinha anunciado isso para os discípulos, né? Era para a glória de Deus. Era necessário que isso acontecesse. Tem muitas coisas em nossas vidas que precisam acontecer e que Jesus precisa ressuscitar. Coisas que estavam mortas dentro de nós, talvez sonhos mortos que precisam ser ressuscitados, que a gente precisa dizer, vem para fora. Qual que é o sonho que de repente está enterrado aí? Não há 4 dias, mas há muitos dias, há muitos meses e anos, que você precisa gritar, que venha para fora, para que venha a glória de Deus sobre a sua vida. Comece a lembrar e identificar, porque o Senhor, Ele quer ressuscitar os sonhos dentro do seu coração. E foi isso que Jesus fez com Lázaro. Ele primeiro agradeceu a Deus, e é isso que eu e você precisamos fazer, sabe? É colocar Deus no lugar dele, de ser Deus, de ser o primeiro em nossas vidas, agradecer a Ele, consagrar a Ele. E aí a gente fala, a gente decreta, a palavra tem poder. E aí Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e a gente precisa ser muito específico no que a gente quer. O que a gente quer? Que esses planos, essas metas se realizem como? Então fala, você precisa falar. Você não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. A gente tem fé, mas a fé em ação, a oração, e a gente coloca em ação. Então você precisa ser clara no que você quer, o decreto que você quer falar, porque vai se realizar. Amém? E ali Lázaro ressuscitou. A gente viu Lázaro se ressuscitando depois de 4 dias. E isso foi para a honra e glória do Senhor, porque as pessoas que estavam ali foram extremamente impactadas. Muitas ali se converteram, muitas ali creram em Jesus, que Ele era o Cristo. Outras não, e a gente vai ver a consequência disso, né? Do que aconteceu, e a gente termina esse capítulo 11. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Isso aqui foi uma das consequências do que aconteceu. Mas tem outras consequências também, vamos ver. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação, que é o conselho dos principais líderes do povo judeu, né? Vai tirar eles do lugar deles. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Olha, isso aqui foi extremamente sábio o que Caifás falou, né? E foi algo profético, né? Para que um morra por todos. Versículo 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Então, para que eu e você que cremos no Senhor, né, que o Senhor morreria por mim e por você. Versículo 54. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. E ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Então a gente viu, né? Foi um grande milagre, algo incrível que aconteceu, mas tem consequências. Muitos ali creram nele, né? Creram que Jesus era o Cristo, e outros começavam a conspirar contra ele. A gente viu essa conspiração para começar a pegar